Ao vivo para mais uma live aqui no Instagram. Fazia tempo que eu não fazia lives. A última acho que foi em fevereiro. Então, vamos lá. Live de sábado. Então vamos lá, vamos entrar ao vivo também no Facebook, na página Caco Ramos Oficial. Então vamos lá para a nossa transmissão ao vivo em duas frentes hoje. Estamos ao vivo também no Facebook, na página Caco Ramos Oficial. Primeiramente quero dar boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nesse sabadão, 19 de março. Uma melhorada aqui na luz. Então, hoje eu quero falar sobre um dos projetos que eu estou trabalhando atualmente, muito importante. Falar um pouco das outras lives. Quem não assistiu, espero que assista. Elas estão lá no meu site, cacoramos.com. Tem uma aba com a inscrição Lives de sábado. Clica naquela abinha, tem todas as lives completas. Ok? Vamos dar uma olhada aqui no Facebook como é que tá. Então, vamos falar das outras lives. Vão compartilhando, clica aqui na setinha, compartilha. Vamos ver aqui. Nas outras lives eu falei sobre origens. Depois eu fiz uma segunda live falando de herança e depois de legado. Então, nessa série de lives que eu fiz lá no início do ano, que eu acho que foi 3 ou 4 lives, eu toquei algumas músicas ao vivo, eu testei alguns formatos para ver como é que ficava melhor, e principalmente as lives eu usei para fazer conteúdo pro meu canal do YouTube e aqui pro Instagram, pro Facebook. Mas por trás daquilo tinha um assunto bem definido, que basicamente lastreia a minha forma de pensar e alguns conceitos que eu tenho revisitado e aprimorado ultimamente. Quando eu falei de origens, eu estava chamando a atenção para aqueles aspectos que a gente tende a ignorar depois de um determinado tempo, que é de onde a gente veio, os nossos pais, a nossa família, o local onde a gente nasceu, onde a gente cresceu. E de lá tem muita matéria-prima para uma estrutura que vai se formando durante a nossa infância, durante a nossa adolescência, e que nos caracteriza, e por um determinado motivo, ou alguns motivos, nós tendemos a ignorar ou até ir contra essas características. Então, como a gente não pode simplesmente ignorá-las, a gente tenta substituir alguns valores que nos são passados. Tudo bem, muita gente não teve a oportunidade de crescer num lar estruturado como eu, que tive de tudo, disso eu não posso reclamar. Mas não foi com meus pais, foi com meus avós, então já tem uma diferença aí, né? Mas de lá eu tinha muitos valores.
detalhes como a forma que eu falava, até os nichos de ação das pessoas, né, de trabalho, a cultura. Então, dali eu tentei explicar a importância de você ter isso em mente, porque conforme o tempo vai passando, a gente tende a ficar preso nos aspectos mais atraentes da vida. No meu caso, por exemplo, eu, como era músico, o que mais me chamava a atenção era tocar, conhecer bandas novas, conhecer pessoas novas, visitar lugares, ir a shows. Então, muito até do meu visual, da minha aparência, estava ligado a isso, a esses grupos. Eu assimilei muitas ideias dessa galera, entendeu? A galera que eu andava e que eu costumava a tocar e conversar. Então, os meus valores muitas vezes entravam em conflito com aqueles que eu tinha anteriormente, né? E cria uma tensão. A gente tende a ignorar um pouco a nossa formação e criar uma persona pública e esconder, não sei por que motivo, as origens, assim, talvez por medo, insegurança, né, aquele medo de não ser aceito, que muita gente tem, né, e o jovem é muito inseguro, por mais arrogante que seja, por mais impetuoso, a insegurança é uma característica dos jovens. E então, a partir daí, eu fiz o convite de voltar no tempo e pensar no ambiente, no que era a realidade daquele período, né, de formação. Eu considero muito importante, filosoficamente e culturalmente, a gente ter essa base. Porque se a gente não sabe de onde viemos, possivelmente não vamos saber para onde vamos. Vai ficar muito difícil visualizar um futuro se a gente não tem uma base no passado. Entendeu? É aquela coisa, eu preciso ir para o sul, mas onde é que fica o sul? A bússola indica o norte. Então, olhando a bússola, tem que ir para o lado oposto, se essa é a tendência. Então, essa base inicial eu considero muito importante. Mesmo para quem não aceita ou não está feliz com aquela base, por ter sofrido abusos e coisas do tipo, como eu expliquei, ter essa consciência, não apagar isso da memória, mas sim ter essa consciência, de repente fazer aquele olhar do sábio, que é olhar de fora toda a situação, para não repetir os erros que cometeram com a gente, principalmente para quem tem filho, pretende ter. E também assumir um pouco da nossa real personalidade, porque tudo ao nosso redor, a sociedade, emprego, a mídia em si, ela incentiva a você criar personas, criar personagens para lidar em diversos ambientes, e nada mais patético, nada mais falso do que uma pessoa que profissionalmente ela é alegre, é descontraída, faz piada, parece a melhor pessoa do mundo, e no bastidor ela é um canalha. Não faz sentido, né, quem conhece esses dois lados confiar nessa pessoa. Então, a melhor forma de viver o melhor critério é tentando ser a pessoa mais correta publicamente e nos bastidores da nossa vida, né? Então, defeitos todo mundo tem, e isso até é uma tranquilidade, porque se todo mundo tem defeitos, os nossos é só
só são mais alguns efeitos, só fazem da gente pessoas normais. Então, nessa primeira live, eu aconselho a todos, assim, recomendo, porque eu entreguei muito ali, da minha forma, do meu jeito de me comunicar, mas eu entreguei muito ali. Eu falei de livros também, eu toquei ao vivo, então foi muito legal. Eu gostei bastante. E partindo para a segunda live, né, que foi sobre herança, que já é um segundo passo, depois de revisitar aquela parte das origens, é conseguir juntar, sintetizar tudo aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente traz e que a gente pode aprimorar, pode tirar fora, riscar, e para seguir adiante. Então, respeitar essa herança de quem muitas vezes teve que dar o suor, dar o sangue para que a gente estivesse aqui hoje, e daí eu já não me prendo muito à família também, que parece que até aqui eu falei de família, né? A família é mais fácil, né, da gente compreender, mas eu falo mais de origens mesmo, porque tem a nossa família, mas tem nossos antepassados, tem a nossa herança cultural, tem tudo isso que é legal ser observado, e a herança é uma delas, né? A herança cultural, por exemplo, nosso idioma, buscar falar bem nosso idioma, né? A nossa tradição local, né? Respeitar isso, usar isso como característica. Aqui a gente tem o nosso sotaque, as nossas gírias, a forma de conversar, de fazer churrasco, tomar cerveja, fazer churrasco e tal. Essa vida mais ligada ao campo também, embora hoje esteja mais ameno isso, né? Meio frio esse sentimento, a gente tem muito essa parte ligada à pecuária e as tradições aqui do Rio Grande do Sul. E vamos a nível de Brasil. Eu, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, está lá na outra estante, tem uma série de livros que eu comprei há alguns anos, eu acho que 2015, 2016, que são os fundadores do Império do Brasil, escrito por Otávio Tarquínio de Souza, que conta a história dos principais agentes do Império, né? Como se formou o Império do Brasil. Aí temos José Bonifácio, né, que é o nosso patriarca mor, vamos dizer assim. Temos também Dom Pedro I, que foi nosso primeiro imperador, criou a nossa primeira Constituição e tal. Tem o padre Diogo Feijó, tem 5 personagens ali que foram muito influentes. E era uma história que eu não conhecia, porque basicamente a gente tem na escola e nas rodas de bate-papo assim, uma ideia de que o Brasil é uma coisa assim meio abjeta, né? Daí vem aquela história que a independência do Brasil foi feita por um português com caganeira e aquela coisa que não é bem assim, né? As coisas, um país desse tamanho, que hoje está com 210 milhões de habitantes, não se constrói assim. A tradição que eu gosto muito de falar para os meus alunos e para as pessoas assim que tenham interesse é que o Brasil, que eu vejo, que eu trago de mim, e daí não tem nada a ver com política, e sim com a cultura mesmo, é aquele Brasil do sonho de Camões, né? Para quem leu os Lusíadas, sabe bem a história, até indico, leia os Lusíadas, é uma poesia
um pouco difícil para o nosso nível intelectual de hoje, para a nossa escolaridade, mas é um texto fantástico, assim, em termos de português é excelente, e ele conta a história de uma navegação, as aventuras de uma navegação, tem um pouco de ironia portuguesa, tem um pouco de flerte com os textos de Homero, até o formato é bem parecido com a Odisseia de Homero, também é dividido em 3 partes, né? Muita gente acusa o Camões de fazer uma cópia barata de Homero. Eu não vejo assim, eu vejo que ele bebeu na tradição, até porque Camões, nos Lusíadas, há uma divisão, né, em 3 partes exatamente, aos moldes da Ilíada, que começa com a busca de Telêmaco pelo pai, então ele vai colhendo informações nas ilhas, né? Eu também falei da Ilíada e da Odisseia nas lives, mas retomando, né, a parte cultural. O Telêmaco sai pelas ilhas gregas atrás de notícias do pai, porque este fazia 10 anos que tinha partido de Troia, depois de 10 anos de batalha, e ainda não retornara a Ítaca. Muitos pretendentes queriam se aproveitar da fragilidade do reino dele para se apropriarem das terras da esposa do Odisseu, né? E depois tem o segundo momento, que é quando o Odisseu chega num reino e narra a história dele para o rei. Então ele conta o que aconteceu durante esses 10 anos peregrinando nos mares gregos e tentando voltar para casa. Daí tem uma rica narrativa assim de feitos e de personagens que aparecem ali na Odisseia. E tem uma terceira parte, que é quando Odisseu retorna para Ítaca, consegue, com a ajuda do rei, voltar para Ítaca e confronta aqueles pretendentes, né, da sua esposa, que espera por Odisseu durante 20 anos. Então Camões, ele bebe nessa tradição, ele fala da coragem e muito do imaginário português, trazendo essa tradição homérica de lutar com monstros e tempestades e tudo mais, e termina com uma expedição chegando num lugar paradisíaco, tal, onde se constrói uma nova civilização. E eu tomo romanticamente esse ponto em que Camões encerra sua poesia Os Lusíadas para descrever o Brasil, né? Eu não, depois de um tempo, depois de mergulhar na cultura ocidental mesmo, isso ocorreu, eu já tinha mais de 30 anos, entendeu? Nunca fui muito afeito à literatura, mas mesmo que tardio, esse interesse pela literatura me fez despertar para muitas coisas, e uma delas foi esse contato com as minhas origens, né? Com a origem da tradição ocidental, de onde eu vim, linkando minha família lá com a poesia homérica e tentando, claro que não é uma tarefa muito fácil, tentando me adaptar a essa cultura que é uma herança, e volto ao ponto da herança, que nós temos à nossa disposição aqui, para quem quiser ler, para quem quiser separar um tempo para a literatura,
para enriquecer o vocabulário, para enriquecer principalmente o imaginário. O que não falta são obras. E eu não estou nem falando aqui apenas dos clássicos como Homero e Camões, mas nós temos no século XVIII e o século XIX uma rica literatura. Eu posso citar autores de diversas vertentes, diversas localidades. Eu posso citar Goethe, eu posso citar Tolstói, Dostoiévski, eu posso citar Machado de Assis, eu posso citar Shakespeare, que é um pouco anterior, mais anterior ainda eu posso citar Virgílio, eu posso citar Dante Alighieri, eu posso citar, por exemplo, o livro que eu estou lendo agora, que é a segunda parte do Dom Quixote, que é de Cervantes. Então, essa cultura, para mim, ela é fundamental. Eu, como indivíduo, eu gosto muito de consumir essa tradição. Por mim, eu tiraria 4, 5 horas do meu dia para consumir isso. E não fica só na literatura. As artes plásticas também, eu sou apaixonado pelas obras de Michelangelo. Vou citar um exemplo, mas tem outros gênios da arquitetura, da pintura, que nos antecederam, que legaram pra gente essa condição que temos agora. Então, quando eu falei das origens de herança, eu falei muito disso. É que nós, como seres humanos, como qualquer um, a gente traz uma riqueza de tradição na nossa história. E por algum motivo que eu não sei dizer, eu não saberia explicar para vocês, nem para vocês do Facebook, nem para vocês do Instagram, o porquê de eu ter demorado mais de 3 décadas para me dedicar a isso, mesmo começando a estudar música e violão clássico. Música e violão clássico aos 8 anos de idade. Uma pessoa consegue, na sua limitação cultural, estudar Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, Johann Sebastian Bach, e mesmo assim não ter esse contato com a tradição, com a cultura em si. Parece até absurdo isso, né? Mas ocorreu comigo. Muito porque teve essa parte de, na adolescência, eu querer algo mais, aquela coisa do jovem impetuoso que quer ter aquela coisa indescritível. Não sei se vocês me entendem, assim, aquele sonho, a gente não sabe o que é, mas a gente quer viver aquilo. A busca por uma utopia, na verdade, né? A utopia da juventude, ser jovem eternamente, passar a noite sem dormir, sem problema algum. Então eu fui vítima disso. Isso atrasou muito o meu desenvolvimento como ser humano, meu desenvolvimento cultural. E tem o outro lado também, que eu conheci outra cultura, né? Outra visão que eu não teria estando na casa dos meus avós, ou mesmo na casa da minha mãe, sem dar essa guinada, né? Sair de alguém que frequentava a igrejinha lá com os avós no domingo e tal. E igreja evangélica, inclusive. E sair para tocar black metal com Corpse Paint e Cruz de Ponta Cabeça. Então é um choque cultural muito grande e que ocorre dentro da gente também. Nós sentimos isso. Mas as lives estão lá, né? Então, no meu canal do YouTube, só botar lá Caco Ramos. Na pesquisa vai aparecer meu canal. E lá tem todo o conteúdo também. Eu tomei o cuidado de, na semana seguinte, as lives que eu fiz,
eu dividi o conteúdo por assuntos, a parte mais cultural, as músicas, dicas de livros e tal. Já para ficar interessante, né? Eu convido a todos a conhecer o meu canal no YouTube, assim como o meu site, cacoramos.com, tá lá, tem muito conteúdo lá também. Normalmente ele aponta para o Facebook, aponta para o YouTube, aponta para o Instagram. E tem o contato do Telegram também, eu tenho o canal no Telegram. Quem usa o Telegram entra lá, busca Caco Ramos, vai achar minha foto. Eu tento manter assim em todas as meus ambientes virtuais a mesma identidade visual para identificar, para você saber que estão falando com a mesma pessoa. O conteúdo, mesmo que seja um pouco diversificado, assim, e não esteja uma organização muito boa, que daqui a pouco eu vou explicar por quê. Também tenta juntar isso de cultura, de música, um pouco da minha história também, que se confunde com a história de outras pessoas, tem muitas coisas em comum. Então, sobre as lives, lá do início do ano, que eu comecei em janeiro e foi até fevereiro, eu tenho isso para falar. Vão lá no cacoramos.com, lá na abinha, tem lá lives de sábado, lá tá na íntegra todas as lives. Tem o conteúdo no YouTube também, dividido, tem as músicas, tem as dicas literárias, tudo lá. E, dito isso, vamos para a segunda parte dessa live, que hoje não vai ter música, não preparei nada de especial, apenas bater um papo com vocês. Que é o seguinte: nas últimas 6 semanas, um mês e meio, eu tenho estudado muito um assunto que já me foi chamada a atenção por alguns colegas, alguns conhecidos, que pediram para que eu fizesse esse material. Eu já explico. Vocês, quem me conhece há mais tempo e acompanha minhas postagens, principalmente as lives, como agora, já deve ter notado que eu tenho algumas travas na voz. Frases que não tem ritmo. E não é por falta de cultura ou vocabulário. Muito pelo contrário. Ou as ideias estarem desorganizadas. Não. Mas cabe uma história particular aqui para embasar esse projeto que eu tenho trabalhado agora. Eu entrei na escola com 8 anos. Eu não me lembro qual a doença, né, dessas que a gente pega quando é criança. Na minha época era até pior, hoje com as vacinas até fica mais ameno. Eu peguei alguma coisa como catapora, a catapora acho que não, mas coqueluche, alguma coisa assim. Quando eu fiz 7 anos, e eu não pude entrar na escola com 7 anos. Hoje eu não fiz pré-escola nem nada. E nesse ano que eu não entrei na escola, ou seja, mais um ano que eu não entrei na escola, eu aprendi a ler e a escrever com uma tia minha, que me deu todas as dicas. Eu tinha os gibizinhos que todo moleque gosta, né, história e quadrinhos e tal. E eu aprendi a ler a partir dali. Ao mesmo tempo que comecei a estudar música também devagarinho, vendo o pessoal da igreja tocando violão, achava sensacional. O meu grande objetivo era tocar com eles, né? E quando eu entrei na escola, eu tinha já essa base de saber ler, saber escrever, então o primeiro ano foi tranquilo, o segundo ano também, mas conforme foi mais a minha sociabilização, vamos dizer assim, socialização, foi aumentando, a interação com o pessoal de escola e tal, eu comecei a apresentar alguns problemas de foco, de concentração, de coerência. Meus avós
levaram para fazer tratamento psicológico, neurológico. Então descobriu-se que eu tinha que eles chamam de TDAH, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Aquela coisa da pessoa ter o cérebro tão acelerado que ela não consegue focar em nada. Se passa um mosquito, já olha para o mosquito, dá um barulhinho na rua e assim perde o foco e fica muito difícil organizar ideias. Eu tinha esse problema. E os especialistas falaram que conforme eu ia crescendo, pegando alguma idade, esses transtornos eles iam agravando e me prejudicariam. E realmente, lá pela quinta ou sexta série eu já comecei a ter dificuldades no estudo. Só que eu já tinha uma metodologia para me concentrar que eu herdei da música. Porque para tocar, tu precisa de um foco, né? Então você se concentra num pequeno trecho, que nem eu pegava um trechinho de Beethoven, ia tocando até melhorar, ia pro segundo, então tinha essa repetição. Quando você toca, você repete muito, hoje você estuda aquilo, amanhã estuda de novo e revisa. Então, na parte musical eu não tive muitos problemas, eu conseguia acumular repertório para tocar com as bandas as quais eu participava na época. Mas na escola foi complicado. Chegou um momento que eu queria prestar atenção nas aulas, mas não tinha como. Eu não conseguia manter o meu foco. Tive repetência, daí como a gente tende a desanimar, perder a motivação por conta das dificuldades, isso aconteceu comigo. Eu cheguei a um ponto de optar por trabalhar no serviço normal, assim, que na época era diferente, não tinha tantas regras. Eu trabalhava e cheguei a um ponto de abandonar os estudos, né? Então, já ler literatura, falar corretamente, não precisava mais na minha cabeça. Eu já tinha o dialeto dos grupos que eu andava. Eu lia revistas, muitas revistas sobre rock. Na minha adolescência entrou a MTV aqui no Brasil, foi uma febre, né? Ver os videoclipes, aquele monte de bandas e tal. Então, isso ficou um pouco de lado. E realmente, para quem tocava, para quem de história em quadrinhos e tudo, e tinha uma facilidade para interagir quando era criança, lá na tenra idade, já na adolescência era difícil. Fazer abordagens de estranhos era complicado. E isso me prejudicou muito. Até o ponto que fisicamente eu já não aguentava fazer trabalhos pesados. Eu tive algumas complicações, lesão de tendão, de joelho, jogando futebol, já não podia fazer serviço pesado, não tinha um corpo tão resistente assim, então como músico tinha várias noitadas, a gente bebe demais, então eu fumava também, quase 20 anos da minha vida eu fumei, então você começa a ter um desgaste. E eu voltei a estudar em 2002. Quando eu voltei a estudar, já mais maduro, eu sabia que eu não podia manter o foco, só que eu era mais maduro. Então o que eu fazia? Eu relaxava nos momentos mais aleatórios, assim, que a pessoa conversando, fazendo exercício, fazendo apresentação, blá blá blá. Eu deixava um pouco correr solto, e na hora que eu precisava de uma informação importante, eu prestava atenção, anotava, fazia aquele trabalho, e assim foi indo. Revisava, então eu aproveitava muito pouco, 5, 10 minutos de cada aula, mas isso era o suficiente para mim. Ter um materialzinho para revisar, e fui guardando o conteúdo na memória. Daí, estudo à noite,
trabalha durante o dia, você tem deslocamento, você tem o desgaste, e eu consegui ter um bom desempenho nos estudos por conta disso. Já que eu não conseguia me concentrar, eu mantinha o foco o máximo que eu conseguia daquilo que importava. Isso aí foi uma mudança tão grande de perspectiva, de qualidade na minha vida, que minhas notas no ensino médio, que eu cursei à noite, já com 22, 23 anos, foram muito boas, mesmo eu não aparecendo na metade das aulas, mesmo eu não fazendo as atividades. Eu tinha um método que eu utilizava para potencializar meus momentos de atenção. E imagine você que tem o tal do TDAH, né, já diagnosticado lá na origem, não tive tratamentos, eu depois larguei de mão. Essa pessoa, durante um dia de deslocamento, meia hora, 1 hora de casa para o trabalho, 8 horas trabalhando, depois mais 1 hora de deslocamento, ia para a escola, ficava até 11 horas da noite e tendo que manter a atenção. Mas isso eu tinha dentro de mim, essa consciência que eu poderia usar o meu foco para mudar o jogo. Entendeu? E até nas conversas, quando eu via que as conversas ficavam meio sem sentido, assim, eu largava de mão. Mas quando entrava alguma coisa importante, relevante para mim, eu tenho que prestar atenção nisso. Isso aqui eu tenho que lembrar. A partir daí, dessa estrutura de aproveitamento de foco, eu, durante esses 3 anos, né, na escola, eu fiz normal, estudando à noite. Na mesma escola que eu estudei, fiz grande parte do ensino fundamental, abriram diversos concursos públicos e estava complicado de trabalhar em empregos convencionais. Eu já tinha trabalhado em metalúrgica, em serigrafia, com transportes, então, e tinha esse desgaste da indústria também, fisicamente era ruim trabalhar na construção civil. E eu foquei na área administrativa. Então, durante esses 3 anos de escola, eu também fiz um curso de informática para me inserir nesse mundo digital. A gente está falando aí do início dos anos 2000, não era como é agora, que a gente tem internet hoje com R$30, R$40. Tem um plano de internet com dados aqui, que você tem Instagram, Facebook, YouTube, você acessa tudo isso. Não havia. Era bem mais restrito, era internet ainda de escada, quem tinha DSL, a DSL pagava muito caro e tal. E eu, ao concluir, em 2004, o ensino médio, eu já me candidatei aos 4 ou 5 concursos que ocorreriam em 2005. E daí veio o grande pulo do gato, que veio a somar aquele meu aproveitamento de foco, que foi o seguinte: eu não conhecia a tal de lei de Pareto, não lembro se eu conhecia, mas eu usei a mesma forma nos estudos para passar em concursos públicos. Nesses concursos, o que eu fiz? Como já tinha um pouco internet, tinha lan house, casa de amigos, eu peguei, me inscrevi em uns 5 concursos, eu peguei os editais, vi o conteúdo e eu peguei e comecei a marcar. Adjetivo, risco, substantivo, risco, isso não precisa estudar, tal coisa de matemática não precisa estudar, tal. Daí eu foquei mais em legislação, algum conhecimento específico. E eu creio que o tempo que eu estudei para esses 5 concursos não deve, somado tudo, todo o tempo que eu parei para estudar isso aí,
material, apostilas, coisas assim, não deve ter passado de 20 horas. Não deve ter passado. Rara, olha, poucos momentos eu parei para estudar. Aproveitava o foco, mas o que eu fiz? Eu tinha esse material que eu não precisaria estudar. Por exemplo, português, eu nunca precisei estudar português. Ainda tenho um pouco em orações, porque não é uma coisa que a gente pratique, mas classes gramaticais, tudo isso, para mim não tem problema nenhum. Tá? Nunca tive problema com isso. Português era muito bom. Matemática, aqui era exigida. Teve concurso que eu tive que eu fiz que era só regra de 3. Eu tinha acabado de sair do ensino médio. Então, matemática eu não precisaria estudar. Legislação já complicava. Então, o que eu pegava? Eu pegava as apostilas, onde tinha a parte de legislação, eu grifava, eu riscava X mesmo naquilo que eu entendia, que eu sabia, que era óbvio, e eu grifava aquilo que destoava. Ia lá grifando. Mesma coisa a parte de informática. Riscava tudo aquilo que eu já sabia e eu focava naquilo que eu não sabia. Então isso aí dava 10, 15% do conteúdo. Foquei aí, fui para as provas. Algumas eu fui bem, outras não fui tão bem assim. Nenhuma tive um desempenho desgraçado. Mas eram testes de ensino médio, muita gente que estava concorrendo às mesmas vagas que eu já estava cursando universidade ou tinham passado por cursinhos pré-vestibular, tinham prestado vestibular há pouco tempo, tinham estudado nas melhores escolas da região, já trabalhavam em determinadas áreas, ou já eram formados em determinadas áreas. Então, pense, até a minha família, minha mãe disse, não faz concurso, tu saiu do ensino médio agora, tu já é mais velho, não sei o quê, tu não está acostumado a estudar, faz para o ensino fundamental, que daí é mais tranquilo de passar. Daí eu olhava assim, os concursos para ensino fundamental, ganhando R$600, R$500, R$400, auxiliar de limpeza e coisas assim. Não quero isso, eu quero trabalhar na parte administrativa, eu quero trabalhar no escritório, eu quero trabalhar em um banco e coisas assim, porque não quero mais me desgastar tanto e tal. E fiz os concursos. Eu fui chamado para 2 e os outros eu fiquei na reserva, não tive uma grande pontuação, até porque a exigência era muito mais alta, né? E acabei escolhendo um desses 2 que eu fui chamado. Eu escolhi um, que é o trabalho que eu tenho até hoje, de assistente administrativo, há 14, 15 anos. Mas eu aprendi uma coisa muito interessante, que já que eu tenho esse pouco foco e não tinha tanto tempo para estudar, eu fui simplesmente riscando aquilo que eu não precisava assimilar, só botando o que realmente interessava. Então isso aí, para mim, foi pulo do gato. Assim que eu hackeei as provas. Não foi uma coisa que eu sabia muito, eu estudei muito, me preparei. Não, eu simplesmente fui objetivo. Eu pegava as provas anteriores daquela mesma fundação, para aquelas mesmas vagas, e eu também ia arriscando. Isso aqui cai, daí eu olhava na apostila, isso aqui nunca caiu, não vai cair de novo. Muitas vezes caiu, né? Algumas vezes caiu, e eu não consegui ter um bom desempenho. Mas funcionou. Eu consegui um objetivo. Né? E já empregado, já trabalhando na parte administrativa, já com outra visão, uma coisa me ocorreu que está ligado com o projeto que eu tenho agora e com o que eu fiquei fazendo no último mês e meio. Não sei se alguém já ouviu falar do Renato Alves, possivelmente sim. Eu até escrevi no meu blog sobre um dos livros dele. Renato Alves, ele apareceu no Faustão, nos programas do SBT, no programa do Jô. Recentemente até teve na Ana Maria Braga, como sendo a melhor memória do Brasil. Ele estava bastante em voga na época, né? E ele ia fazer um curso, ministrar um workshop
em Porto Alegre sobre leitura dinâmica e memorização. Aí eu tinha dinheiro, tinha interesse, vou lá. Bom, fui no curso, né, 4 horas, né, conheci o método dele e achei muito interessante, serviu bastante para mim, porque vocês têm que levar em consideração, mesmo hackeando os concursos, eu ainda tinha esse transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, e estava entrando para uma profissão que basicamente a gente precisava ter atenção e repertório o tempo todo, né? Para lidar com telefone tocando, programação de computador, e-mail entrando, cliente interno vindo falar, buscar informação, entrando em projeto, saindo de projeto, assistindo palestras, assistindo seminários. Então eu tive que desenvolver essa habilidade, e esse curso ele não melhorou minha memória. Ele fez as técnicas lá na hora, até funcionou, mas não muito. Mas me despertou para leitura. Ele falou da importância da leitura. E a forma, principalmente a forma de ler. Porque eu não conseguia ler, como todo mundo, eu pegava um livro, daqui a pouco aquelas palavras começavam a se mexer, sair do lugar, e eu ficava, pá, como é que eu vou ver isso e tal. E ele falou, não, você tem que acompanhar com os olhos o que está escrito e formar mentalmente uma espécie de filme, uma ilustração, porque você vai ter o contato, você vai ter a linguagem, e acompanhando, formulando aquilo ali, a experiência vai ser muito mais interessante. E não fez muito sentido, fazer sentido, o sentido lógico tem, é óbvio, né? Mas o sentido prático eu não vi muito. Então, o livro que mudou minha vida, eu acho que eu tenho ele aqui em algum canto, tá lá na minha estante, foi O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Por quê? Porque esse livro, a história dele tem um filme, e eu não lembrava que eu tinha assistido o filme. Mas como eu tinha uma hora e meia de deslocamento pela manhã, e às vezes 2 horas à tarde, porque o trânsito é insuportável aqui, nesses horários de pico, eu ficava esse tempo dentro do ônibus, eu passei a ler, comecei a ler. Primeiro foi o Dexter, do seriado do Dexter. Eu lembro que eu comecei a ler o livro por causa do seriado, daí prestar atenção, já tinha os personagens para fazer aquela imagem mental, aquele filme mental, então eu via as mesmas falas e tudo, então as histórias ficavam marcantes assim, né? E quando eu peguei O Retrato de Dorian Gray, que é maravilhoso, eu adoro a forma como o Oscar Wilde escreve suas novelas, seus contos, e esse único romance que ele escreveu, O Retrato de Dorian Gray, começou a vir na minha mente as cenas do filme, que eu não lembrava que eu tinha assistido, mas começou as imagens, quando ele começa a descrever carruagens, os personagens, os lugares, as festas, começa a vir na minha mente tudo aquilo que eu tinha assistido. Ou seja, aquilo que estava na memória que possivelmente eu jamais iria lembrar, estava vindo com a leitura. E eu achei essa experiência fantástica. E aquela coisa, eureka, como ler é legal. Então, aquilo que do meu dia, que eram horas mortas, que eu ficava ali, às vezes meio cochilando, perturbado por aquelas conversas. Imagina você
um ônibus ele não tem um ritmo, né? Ele anda um pouco, ele para, pega a gente, entra a gente falando, gente conversando, gente fedendo, gente com um perfume muito forte, não sei o que, às vezes chovendo, você molhado, alguém larga um guarda-chuva na tua orelha, bate com uma bolsa na tua cara, que é a rotina que eu tinha. Eu me fechava ali naquela história, construindo mentalmente, e eu conseguia contar para as pessoas trechos dos livros, dos personagens, como aconteceu e tal, perfeitamente, porque eu lembrava, eu guardava na memória, me vinha cenas na cabeça. Então, aí nunca mais parei de ler. O hábito da leitura foi assim, ó, foi instalado ali, fácil. Até hoje eu leio. Leio menos do que eu gostaria, mas eu aproveitei esse tempo para ler e motivado exatamente pela essa palestra, esse workshop do Renato Alves, campeão de memorização. Pesquisa aí, Memória Renato Alves, vai aparecer canal dele do YouTube, página, tudo. Ele tem cursos online. Eu participo de algumas lives que ele faz e tal. Mas, tendo isso, se reestrutura tudo, né? A história vai passando. E no setembro do ano passado eu entrei num treinamento chamado Método Cronos, que eu já comentei aqui, inclusive nas lives e tal, que é do Wendel Carvalho. E o Método Cronos, o que é? Ele ensina você a usar ferramentas para controlar o tempo. Como assim controlar o tempo? Parar o tempo? Não. Você pegar fazer uma lista com as suas atividades, colocar tudo com os horários definidos no papel e jogar na agenda tudo que você precisa fazer, tudo que toma seu tempo para te poder aproveitar ao máximo. Então, eu, depois de assistir uma série de lives no Instagram chamada Guardiões 1212, em que o Wendel entrava todo dia, durante 19 dias ele entrava às 12h12, ficavam meia hora, 40 minutos, 50 minutos falando de um determinado tema relativo à produtividade e fazendo, como a gente chama no marketing digital, o aquecimento para as lives de produtividade, foco e disciplina que ele iria realizar mais adiante e para promover o Método Cronos, que foi esse que eu comprei. Inclusive, eu fiz isso, né? Pensem comigo, época de pandemia, 2020, muita gente trabalhando remoto. Eu não fui diferente, embora tenha ido bastante no escritório, eu tinha meu computador linkado com o computador da empresa e fazia todo o trabalho administrativo da minha própria casa. Então tinha esse intervalo, eu comecei a assistir. Achei os temas legais, falando de procrastinação, e alguns pontos começou a bater comigo. Acontece isso, né, com a gente, que você começa a se ver ali, as chamadas dores, né, como se fala. Então, nesse esquema de pandemia, trabalho remoto, eu almoçava ligeirinho e tal, ficava no computador ali assistindo alguma coisa e comecei a assistir as lives, assisti quase todas e me interessei por aquele trabalho, porque eu não parei de me desenvolver. Eu comprei livros de filosofia, eu fiz curso de filosofia, eu comprei treinamentos de produção musical. No começo também já estava acostumado a lidar com a internet, com o aprendizado pela internet, com aquela forma de assistir vídeos, baixar e-books, fazer anotações, assistir a lives, buscar conteúdos adicionais e tal. Eu já estava nesse foco e disse, eu vou acompanhar isso aí. Comecei a anotar muitas coisas e gostei muito da didática, bateu a forma como ele
que o Wendel se comunica e tal. Até que eu assisti as lives e falei, não, eu preciso botar meus projetos para funcionar. Eu não posso mais ter tudo à minha disposição, que nem vocês veem, assim, que eu tenho instrumentos, tenho amplificadores, tenho computador, tudo. Eu não posso mais ter tudo isso e lançar uma música por ano, ficar procrastinando. Eu tenho que conciliar. Então, adquiri o método Cronos. Inclusive, recomendo a todos. Se quiserem mais informação, me chama em inbox aqui. Eu explico certinho o que é. Porque me ajudou muito. E durante esse método lá dentro da plataforma da Hotmart, como bônus, tinha essas gravações, né, das lives que o Wendel fez no Instagram do Guardiões 12 que não ficaram gravadas. Estava lá dentro, todas elas, eu pude rever. E tinha alguns convidados bônus que era para incrementar, né? Não só trabalhar a parte de foco e disciplina e tal, mas também trazer outras visões. E um destes personagens, digamos assim, um desses mentores que está lá dentro, é exatamente o Renato Alves, que eu tinha feito o curso 12, 13 anos antes, né, de memorização. E ele falando sobre estudos, então eu vi aquilo. E as técnicas que ele apresentou lá naquele evento ao vivo, ele apresentou numa live e nas duas aulas que ele deixou gravada dentro do método Cronos, do Wendel Carvalho. Então eu revisitei aquela ideia. Muita coisa veio daqui. Né? Então o Wendel lá no método Cronos ele fala da lei de Pareto, o princípio de Pareto, daí Pareto, então é por isso que funcionou. Aquele pouquinho do meu foco deu 80% do meu resultado. Focava quando conseguia no que mais importava e eu tinha o resultado. Nas provas a mesma coisa, então eu uso Pareto, mesmo sem saber. Depois eu fui ver exatamente como é que era a tese, de onde é que veio e tal. Então, com esse reencontro, digamos assim, com o Renato Alves, eu me dei conta de uma coisa que eu fazia e quase que instintivamente. Eu dei muita aula de guitarra, de violão, até de contrabaixo, de teoria musical. E aquilo que funcionou para mim, eu passava para meus alunos. Então, antes de começar, quem foi meu aluno sabe, eu digo assim, ó, cara, se você quer estudar 1 hora por dia, que hora vai ser? Vai ser às 9 da noite, 10 da noite, 7 horas. Defina essa hora. Defina o local. Sempre no mesmo local, da mesma forma. Faça os mesmos rituais. Quando for alongar, pensa naquilo que você vai estudar. Quando está pronto, alongou, está com o instrumento na mão, ou até as tablaturas, coisas assim, partituras para estudar. Tira uns minutos para rever aquilo que você aprendeu na aula anterior, para dar esse senso de continuidade, como se tu tivesse naquele hábito, naquela rotina de estudos, né? Não um hábito, depois acaba se tornando um hábito, mas naquela rotina de estudos você reserva, digamos, você vai estudar durante 1 hora todos os dias. Então você vai para o mesmo local, no meu caso que eu estudo no estúdio, mas muita gente no quarto, com as coisas no mesmo lugar, tira tudo que é coisa que possa tirar a sua atenção, né? E foca naquilo ali. Estuda, não fica dando bola pro cachorro, pra janela, pro celular, pro vizinho, Não, simplesmente foca naquilo. E dessa 1 hora, tira 10, 15 minutos para rever a aula anterior. Começa pela aula anterior, rever, faz a anotação em toda a aula, daí no outro dia observe aquelas anotações que você fez e dali você parte depois. Tá?
E era uma metodologia que eu sempre explicava na primeira aula, eu falava disso, na segunda eu falava disso, terceira, até a pessoa manter esse hábito e questionava se ela mantinha esse hábito, né? Porque muita gente vai um dia estuda 4 horas, fica 2, 3 dias sem estudar, daí pega mais 2, 3 horas, pega meia hora, então não tem essa rotina. Então, a partir daí, eu tenho meu curso online, o KR Guitarra, que em 2017 eu fiz uns vídeos pro YouTube para quem fazia um monte de perguntas, quem tinha sido meu aluno e achava, tu tem que ter isso online pra gente consultar, pra não ficar te perguntando. Eu disse, tá, então vou fazer o seguinte então. Vou pegar, vou gravar umas aulas no YouTube, vou botar lá e quem quiser consulta. Daí eu peguei esse material, como é de graça, só meus alunos se interessaram mesmo, ninguém dá muita bola, porque é de graça, tá ali. Quem é que vai assistir uma rotina de aulas no YouTube? É muito difícil. Mas eu peguei, tinha aquelas aulas ali, e disse, não, vou botar isso online. Eu vou deixar ali registrado e tal. E daí eu comecei a trabalhar nisso e pensei, não, pera aí um pouquinho. Tem uma coisa que eu sempre faço e que eu vou ter que segmentar, que é essa instrução. E eu já estava no método Cronos, eu já tinha mais ferramentas. Então, o que eu fiz? Eu peguei, fiz um esboço e já peguei o Renato Alves, opa, ele tem as manhas da memorização, eu vou estudar isso. Vou voltar, vou rever, vou bater com o que eu estudei aqui. Então, peguei 4 livros do cara, que eu baixei, que eu tinha encontrado no site. Na verdade, eu tinha baixado um e-book e depois comprei mais 3. Eu peguei os 4 livros do cara e disse, eu vou estudar isso aqui. O que eu fiz? Eu todo dia, determinado horário, eu pegava, lia um capítulo 2 do livro, anotava, fazia desenhos, tal. No outro dia, dava revisada. Para quê? Para construir em cima do conhecimento de alguém que é o campeão de memorização do Brasil, vamos dizer assim, essa estrutura, né, para aprimorar a memória e a capacidade de estudo. E eu segmentei isso, fiquei 1 mês e meio fazendo isso, estudando os livros, fazendo anotações, revisando coisas, para botar no meu curso de guitarra como um módulo 0, como estudar. Eu quero lançar isso para ele enxutinho para quem se interessa em fazer concurso e coisa e tal, mas também vai ser um dos módulos do meu curso de guitarra. Eu ainda não gravei, mas ele está todo estruturado. Por isso eu parei com as lives aos sábados. Eu estou estudando muito esse material e agora chegou no ponto que isso vai ser tangível e eu vou apresentar para vocês. Então, foco no meu canal, nas minhas redes sociais, e em breve vai ter novidades a respeito disso. O curso KR Guitarra já está rolando, quem tiver interesse, chama inbox, manda mensagem, comenta em alguma publicação minha que eu vou responder. Eu sempre tento responder todo mundo, então em breve vão ter novidades a respeito disso. Por isso eu parei com as lives. A semana que vem eu convidei algumas pessoas já para uma série de lives do Wendel, que ele vai fazer 3 noites, as lives Construindo Liberdades, onde ele apresenta um dos cursos dele. Então tem publicação minha falando disso. Mais informações, chama inbox. Vai ser dia 22, 23, 24. Lives gratuitas para aprender como estruturar um negócio online, fazer marketing digital para quem dá aula, para quem tem barbearia, estética, para quem tem padaria, para quem trabalha entregando comida. Tem muita informação nessas lives. Mais informações, chama inbox aqui. E eu estou estruturando o meu curso, o KR Guitarra. Ele já está no ar. Pesquisando KR Guitarra no Google vai aparecer lá. Já está lá na Hotmart. É um dos projetos que eu estou tocando aí. Ele é um projeto beta. Está lá.
Eu vou atualizando, melhorando, substituindo os vídeos. A base dele é esse curso que eu fiz para o YouTube. Então, já tenho material lá para estudar. Eu vou tentar fazer algo com mais qualidade, não qualidade didática, mas qualidade de produção mesmo, de iluminação, câmera, de som, que eu fiz no improviso com uma câmera que eu tinha aqui na época. A gente está falando em 2017, eu não tinha ambição nenhuma de lançar um curso online, coisa do tipo, só fazia conteúdo como sigo fazendo aqui. Então, mais uma informação importante para vocês agora, para os músicos e para quem deseja estudar. Eu pretendo fazer e-books e fazer mais cursos, treinamentos online sobre guitarra, contrabaixo, produção musical e aprendizado. As coisas que eu tenho trabalhado, estudado muito e tenho praticado, tá? Não é nada que eu inventei, vou fazer ali um mensageiro milionário. Não, coisas que eu aplico aqui com as crianças, principalmente na parte de aprendizado. Então, muito importante, eu vou no meu canal do YouTube, eu vou entregar todo esse material dos cursos pagos, eu vou entregar em lives do YouTube, acredito que todas as quarta-feiras às 9 da noite. Então, quem quiser saber sobre guitarra, baixo, produção musical, todo o conteúdo do curso eu vou entregar nessas lives. Então, gente, é o seguinte, curso pago, tá? Com qualidade, de quem está há 30 anos nesse mercado. É só ir lá e acompanhar ao vivo o conteúdo. Vai ficar lá, ao vivo, eu vou gravar as aulas complementares ao vivo para vocês no YouTube, live, gravo tocando, mostrando coisas, ou senão dando as aulas de como estudar e tal, desse método que eu tô finalizando aqui, dando os últimos detalhes para lançar para vocês. Entendeu? Vai ter um conteúdo lá dentro da Hotmart, com a assinatura, tudo certinho, que você vai pagar uma quantidade lá. O Caia Guitarra, por exemplo, está menos de R$25 por mês. Um ano você paga R$25 para ter todo o meu conteúdo lá. Conteúdo que vai estar sempre sendo renovado e aprimorado, e em cima das dúvidas de vocês vão construir junto comigo. Esse curso está lá, R$25. Você clica lá, R$25 parcelado no cartão, você tem acesso a um ano de curso de guitarra. Então, basicamente era isso que eu queria falar para vocês essa noite. Estou muito feliz por voltar a fazer lives, muito feliz mesmo. Gosto pra caramba, queria aqui tocar, fazer outro material mais preparado, mas nessa correria eu não preparei nada, só vim falar com vocês mesmo. Então, me sigam nas redes sociais, fiquem atentos às minhas postagens, tem muita novidade aí. Quem tiver dúvidas sobre as lives do Wendel, os cursos que eu falei aqui, tudo é só me chamar em inbox, que eu respondo tudo, dou mais informações, dou links, tudo que precisar, tá bom? E temos um compromisso então que a partir de abril eu vou voltar com as lives aos sábados, naquele modelo que eu fiz antes de falar de literatura, apresentar músicas, ideias, e a parte filosófica vai estar lá. Muitas das minhas coisas vai estar lá. Eu vou me comprometer aos cursos que eu tiver trabalhando e tiver disponível, como o KR Guitar, que já está disponível na Hotmart. Eu vou toda semana entregar as aulas ao vivo. Tá? Então todo o material, toda semana vai estar lá, as aulas ao vivo. Não vão ficar gravadas, claro, para ver aberto. Vão lá para dentro do curso, lá para dentro da plataforma do Hotmart. Só quem paga aqueles R$25 por mês vai ter acesso, mas quem quiser assistir as minhas aulas, a partir de abril eu vou estar fazendo ao vivo as aulas aqui para vocês. Tá certo? Muito obrigado pela atenção. Vão lá no cacoramos.com, lá tem todo o meu conteúdo, é o meu site oficial.
Continue me seguindo nas redes sociais, e compartilhando o conteúdo. Me achem lá no Telegram, eu boto todos os links, todo o material lá, material de apoio. E galera do Instagram, muito boa noite. Até mais. Estou encerrando aqui a transmissão no Instagram. E